homens. Mas, Ana Kelly, como a irmã vê hoje esse crescimento diante dos homens? Como é que o jovem hoje cresce diante dos homens, os adolescentes, no sentido geral? Quando ele se dedica, da mesma forma que ele se dedica a Deus, em buscar a Deus, ele também pode se dedicar à área profissional, à faculdade, estudos, trabalho, relacionamento e outras coisas. Muito se bem. Dedicando, né? O relacionamento do jovem, as influências, as amizades podem indicar no futuro o que ele poderá construir ou não? Pode sim, isso é uma grande forma de perceber e tipo, de dar uma certa visão do futuro, né? As atitudes de hoje. Muito bem. Vamos conversar com a irmã Gerlane, já conversando já nessa área feminina. Como a jovem hoje ela pode desenvolver na área diante dos homens, no sentido de conquistar o espaço, apenas na área feminina? Como é que ela poderia desenvolver, conquistar através do estudo, de porta de emprego? Como é que ela deve fazer? Bem, nós somos seres humanos espirituais e também carnais, né? Então a gente deve cuidar do nosso corpo, da nossa mente e da nossa alma. Então, se a gente deve cuidar de tudo isso, tanto a vida espiritual como a vida profissional também. Afinal de contas, precisamos nos alimentar e precisamos também correr atrás dos nossos objetivos. Então, fazendo uma faculdade, sempre estar estudando, buscando informações, né? Para se profissionalizar e você, consequentemente, conseguir um emprego e ter êxito na sua área profissional. Muito bem. Vamos conversar com o irmão Vitor agora. O irmão Vitor, quando diz aí o texto que crescia Samuel diante de Deus e diante dos homens, qual o sentido, no seu modo de ver, a Bíblia está apontando para os jovens? Eu acredito que o sentido literal do que a Bíblia relatava ali acerca de Samuel era justamente ele ser aceitável, tanto diante de Deus como diante dos homens. Ou seja, ele estava sendo aprovado diante dos olhos de Deus e diante dos olhos dos homens, porque além de servir ao sacerdócio, porque a gente sabe que Samuel começou cedo, ele também fazia suas funções como cidadão e como pessoa. Assim ele agradava tanto a obra, ou seja, a Deus, e agradava também aos homens. Então, como manter esse equilíbrio? Agradar a Deus e também aos homens. Nesse sentido, nós estamos enfocando o crescimento do adolescente, do jovem. Por exemplo, Jesus ele foi ao templo e quando ele conversou com os doutores da lei, os doutores ficaram admirados com o conhecimento que Jesus tinha, mesmo com 12 anos. Como é que o jovem hoje pode chegar a um ponto de desenvolver habilidades e conhecimento? Bom, é bem verdade de que Deus, ele com certeza utiliza-se de jovens, como a gente tem aqui as irmãs que foram utilizadas no louvor, mas também que é necessário a gente se construir esse crescimento. Ou seja, deve-se haver o esforço da nossa parte, porque quando a gente faz a nossa parte, a gente sabe que Deus também faz a parte dele para se ajudar. Não é simplesmente a gente ficar de braços cruzados esperando o conhecimento cair na nossa frente. Como a irmã já disse, a gente tem que se esforçar, tem que estudar para ser aprovado numa faculdade e desenvolver a área profissional. Eu estava me lembrando aqui, porque pode ter gente dizendo, mas Jesus é Deus e tal. Vamos para um exemplo prático. Daniel e os 3 amigos. A Bíblia diz que eles foram para a Babilônia e lá, vamos dizer na nossa linguagem hoje, um concurso público para estar diante do rei. E no final, quando o rei fazia, porque ali eram perguntas orais, diz que eles tinham condições de responder bem e encontrou mais sabedoria neles do que todos os outros que estavam
com ele, que ali não era só israelita, era babilônico, assírio, era de vários outros povos que eram conquistados. Veja que coisa interessante. Como eles conseguiram chegar a esse conhecimento? Eu acredito que seja o que esteja escrito em Romanos capítulo 14, versículo 18, quando diz: aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Ou seja, quando a gente se faz a nossa parte em crescer espiritualmente e crescer para com Deus, isso acaba sim influenciando na nossa aprovação diante dos homens, porque a gente é bem sabedor que aqueles jovens, eles não tinham crescido com o conhecimento que os babilônicos tinham, eles não tinham tido os mesmos livros, os mesmos conhecimentos, toda a estrutura para se estudar aquilo, mas ainda assim, quando se foi feita a prova, os melhores resultados foram deles, porque além deles fazerem a parte deles, que claro, a gente sabe que eles estudou, eles eram aceitáveis diante de Deus. Então a gente tem que se entender que, apesar de crescer para com Deus e crescer para com os homens serem duas coisas distintas, quando a gente cresce para Deus, como diz o escritor em Romanos, a gente também é aprovado pelos homens, porque o nosso Senhor, nosso Deus, Ele aprova, Ele abençoa tanto na área material como na área espiritual e deu o conhecimento e a capacitação para aqueles jovens. Por exemplo, Jesus, ele foi para casamento, ou seja, vida social. Mas Jesus também, ele foi confrontado com a lei. Porque disseram, olha, pagar imposto. Aí Jesus pega aquela moeda e diz, olha, de quem é a moeda? De César. Então ele diz, dá a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Ou seja, ele estabelece duas áreas, tanto a área física, que é a área de crescimento diante da sociedade, como também a área espiritual. Então, eu entendo que nesta manhã a gente está promovendo muito conteúdo, muita edificação para quem está nos assistindo. Como o jovem hoje pode entrar na faculdade sem corromper com os ensinos contrários e absorver o que é bom ali? É justamente o que o salmista vai dizer. Como que o jovem poderá vencer as tentações? Como que o jovem poderá guardar o seu caminho? Observando a palavra de Deus. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para não pecar contra ti. Veja que, apesar dos jovens estarem na Babilônia, eles sabiam dos conhecimentos, eles tinham a palavra agarrada, penetrada dentro do seu coração. Então acredito que quando a gente tem a palavra de Deus penetrada em nosso coração, isso não é somente ouvir, isso não é somente o escutar, mas a gente colocar a palavra em prática, porque Jesus, ele praticava a lei, porque tinha muitos fariseus hipócritas que diziam a lei nas praças em alta voz, mas que na prática não fazia. Jesus, ele tinha a lei no seu coração e ele a praticava. E veja que o jovem, quando ele entra na faculdade, ele não pode esquecer das suas origens, da sua base. A sua base é Cristo e ele está fundamentado na palavra de Deus. Quando o jovem tem isso, é certo que ele vai conseguir sim enfrentar as tentações, porque quando a situação adversa vier, a tentação dentro da faculdade vier, ele vai ter o conhecimento necessário dentro da palavra de Deus para conseguir se firmar e vencer essas tentações. Muito bem, mas vamos chamar um pouquinho para a nossa conversa, nossas irmãs, né? Mana Kelly, nós temos uma vida social. Como o jovem ou adolescente pode ter uma vida social sem deixar de ser exemplo para o mundo e também para os fiéis, como o apóstolo Paulo disse a Timóteo, ser exemplo dos fiéis? Como poderia a gente estabelecer isso para quem está nos assistindo? Sendo a única pessoa, né? Porque tem gente que, da mesma forma que é na igreja, não é em casa, não é na rua, mas da forma que você deixa o exemplo na igreja, você pode também deixar o exemplo na rua, na escola, na faculdade, na vizinhança. E assim as pessoas vão observar que Deus é na vida da pessoa. Muito bem. Irmã Gerlane, muitas vezes as pessoas acham que ser crente é estar totalmente fora da realidade social. Mas, por exemplo, o crente ele tem que pagar as contas, o crente tem que se alimentar, o crente tem que exercer sua cidadania
O crente faz tantas coisas, mas como ele pode fazer com tal equilíbrio que ele não perca a sua fé, mas também aproveita as oportunidades que o mundo dá até um certo ponto, por exemplo. Porque senão, para que o crente trabalhar? Porque Jesus disse, olha, eu estou com vocês, agora não posso tirar vocês aqui ainda do mundo, mas eu estou com você todos os dias. Então, nós temos várias atividades. Como poderemos fazê-las sem perder a Cristo na nossa fé? Tudo é uma questão de equilíbrio, né? Na nossa vida a gente não pode priorizar apenas uma coisa. Tudo é uma questão de equilíbrio. Então, se somos cristãos, né, temos que priorizar também a nossa vida espiritual. Porque por mais que nosso corpo precise de alimento, precise de vestimenta, mas a gente também precisa cuidar da nossa mente, né, da nossa espiritualidade. Então, se a gente separa 1 minuto para Deus no nosso dia, um tempinho que seja, então a gente está se alimentando. Agora imagine, você é crente e aí você passa dias e dias sem ler a Bíblia, sem orar, então logo, né, o seu lado espiritual está enfraquecido. Possa ser que você esteja bem alimentado, seu corpo físico, né? Você possa estar bem, saudável, mas e o seu lado espiritual? Ele acaba morrendo. Por outro lado, se a gente só vê as coisas espirituais e o nosso corpo, então tudo é uma questão de equilíbrio. Então, se a gente souber separar o tempo tanto para a palavra, né, tanto para as coisas também que a gente precisa naturalmente, então vai dar tudo certo. E o apóstolo Paulo diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então, como é que a gente está tratando nosso corpo? E lembre-se, nosso corpo não pode servir de coisas contrárias a Deus, porque o Espírito Santo não vai habitar num corpo aonde tenham práticas que desviam de Deus. Então, nessa manhã eu vou fechar aqui porque é muito bom. Veja que o tempo passa rápido, mas eu vou fechar com o nosso irmão Vitor. Nessa manhã, nós temos que ser influenciadores. E por que muitas vezes o adolescente e o jovem, quando sai do templo, é influenciado? E como resolver isso? Veja que é aquele negócio. Quando a gente está dentro do templo, é muito mais fácil dar o exemplo do que fora. E isso é a realidade, porque vamos imaginar que estamos em um campo de batalha. Porque o jovem ser fiel e ser influenciador é uma batalha espiritual. E quando a gente está dentro do templo, a gente está no nosso território de batalha. Então a gente tem a presença do Espírito Santo, a gente está cultuando a Deus e a gente com certeza vai ser muito mais fácil manter aquele exemplo. Quando o jovem ele sai do templo, ele já agora está no território inimigo. Por que a gente diz assim território inimigo? Porque o mundo é um lugar onde a gente está batalhando espiritualmente para influenciar e não ser influenciado. Eu acho interessante o que o Senhor tinha dito antes, que quando o jovem ele entra na faculdade, por que ele consegue se manter fiel no ensino médio? Por que ele consegue ser fiel na igreja? E quando ele chega na faculdade, a dificuldade aumenta, porque ele está em um território que ele não estava acostumado e agora ele vai ter que ter um cuidado maior. Então eu acho que isso tem muito a ver com a questão da zona de conforto, irmão Márcio. Dentro da igreja a gente lê a Bíblia, a gente ora, e isso é as armas principais para vencer a tentação. Mas quando a gente sai do templo, se a gente também não lê a Bíblia e não ora e fica na nossa zona de conforto, aí a gente está sujeito a ir a uma batalha sem as armas necessárias. E só para encerrar, eu só queria ler um último versículo, que é em Eclesiastes capítulo 3. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. E falar em tempo, nosso tempo acabou. Muito bem, olha, quem está conosco é o Iviane Jamili. Manda a paz do Senhor. Hã? Pronto, ó, então já conhece, manda a paz para ela. Pai do Senhor, Viviane, Deus abençoe. Muito bem, olha, então nós já estamos chegando ao final. Trabalhos técnicos hoje, olha, Fernando Soares, Lucas Soares e também, olha, Poliana.
Poliana de quê? Rodrigues, pronto, Poliana Rodrigues. Então, olha, Esther e Gidel estão hoje de folga. Poliana, olha, próxima semana o programa vai ser uma benção. Vai ter um testemunho que ninguém, ó, não pode perder. Se fosse vocês, eu não perdia não, viu? Vai ser lindo. Gidel tá mandando aqui que tudo tem seu tempo. É isso mesmo, Gidel. Tudo tem seu tempo. Olha, e daqui a 15 dias, eu já disse, mas vocês já imaginaram? Ter um filho já é bom, né? Agora, tu já imaginou ter 3 filhos homens? Tem um, morre, tem outro, morre, tem outro, morre. É triste, né? E depois... Perder um é difícil, imagina 3. 3. E Deus dizendo que queria, que era a vontade dele. E depois vai nascer, a esposa fica grávida de uma filha. E ele diz, o nome da filha é... Aí ela diz, não é. Aí, o que aconteceu? Chega lá uma visita, e na visita a irmã, sem saber de nada, o Senhor toma ela e diz que o nome da filha vai ser essa. Vocês não podem perder esse testemunho. E a pessoa é muito conhecida. Você não pode perder. Olha, vai ser impacto, hein, Ana Kelly? Vai ser impacto. E fora outros, olha, irmã Ana Kelly tem umas pessoas que ela vai trazer depois da festa do programa. Cada testemunho, né? Testemunhos lindos de cura, de milagres que Deus fez. Então, você não pode perder. Então, querendo